Bora para a última questão então? Beleza? Vamos lá, para a última questão da lista. Um atuador linear, conjunto parafuso porca, que transforma o movimento de rotação do parafuso no movimento linear de uma porca. Então, o que você tem aqui? Você tem um atuador linear parafuso porca. Então, você tem um parafuso, eu vou desenhar como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é o meu parafuso, certo? Esse é meu parafuso. E aqui você tem uma porca, beleza? Então, quando você gira esse parafuso, o que vai acontecer? Considerando que para cada volta do parafuso, a porca desloca-se 2 milímetros. Beleza? Deixa eu beber uma água, né? Então, a cada volta do parafuso, ela desloca 2 milímetros. Então, por exemplo, se você está girando aqui o parafuso no sentido horário, né? Você sabe que o quê? Que a porca vai deslocar para cima. Se você gira no sentido contrário, ela desloca para baixo, beleza? Que é o parafuso está entrando ou saindo da porca, beleza? Então é isso aí. E a cada uma volta completa, a porca vai deslocar ou 2 milímetros para cima ou 2 para baixo, beleza? Então, assinale a alternativa correta. Vamos ver o que fala nas alternativas. A relação entre a velocidade angular do parafuso e a velocidade linear da porca é uma constante. Vamos ver, ó. Aqui você tem que tanto o parafuso quanto a porca tem um movimento circular, porque eles estão girando, né, em torno do próprio eixo. A porca, além do movimento circular, tem um movimento para cima e para baixo, né? Então, o movimento dela seria um pouquinho diferente do movimento circular. Mas o que a gente tem que analisar aqui dela é o movimento circular dela, beleza? Então, olha só que interessante. Aqui você tem a porca e o parafuso unidos. Unidos por o quê? Por um eixo em comum. E na aula você viu que transmissão de movimento por eixo comum, você tem que a velocidade angular de uma é igual à velocidade angular da outra. Ou seja, a velocidade angular do parafuso, que eu vou chamar de A, é igual à velocidade angular da porca, que eu vou chamar de B. Certo? Só que aqui, olha só que interessante. Ele fala na questão a relação entre a velocidade angular do parafuso. A velocidade angular do parafuso está onde? Está aqui, ó. Ele já deu. Ele já deu, não. Eu já coloquei ali. E a velocidade linear da porca. Só que aqui a velocidade linear da porca não é. Aqui é a velocidade angular. Só que como que a gente faz para passar da velocidade angular para linear? É só você fazer o quê? A velocidade linear, a velocidade angular é a velocidade linear, que é a VB, né? No caso, a velocidade linear do parafuso, da porca, dividido pelo raio da porca. Certo? Então, você tem essa relação aqui. E ele está perguntando se isso é uma constante. É uma constante, pessoal. Por quê? O que é constante aqui? É o raio, né? É o raio. O raio da porca não vai mudar. Não está falando que a porca vai diminuir, vai aumentar. Não está falando isso, certo? Então, se você isolar o raio, vai ter isso aqui, ó. O raio de B. Troca de lugar aqui, ó. Né? Passa o raio dividindo e passa a velocidade angular do parafuso, passa o raio da porca multiplicando e passa a velocidade angular do parafuso dividindo. Já resolvi tantas questões hoje que eu já estou até moscando aqui, mas beleza, né? Então você vai ter o que? VB é igual a velocidade linear dividido pela velocidade angular do parafuso, beleza? Então a velocidade angular do parafuso e a velocidade linear da porca é uma constante. Por quê? Porque esse valor não pode mudar. Porque se esse valor mudasse, seria eu dizer, como esse valor é igual ao raio da porca, se esse valor muda, o raio da porca também está mudando, e não é isso que está acontecendo, beleza? Então, realmente é uma constante mesmo. Então, portanto, a alternativa A está correta, beleza? A alternativa A está correta, mas a gente vai analisar todas aqui. Eu vou analisar um pouquinho mais rápido das outras, beleza? Então, aí está falando aqui, ó. Se a velocidade de rotação do parafuso é 360 RPM. Ó, galera, isso aqui, 360 RPM, a gente falou que é frequência, né? RPM é frequência. Só que aqui, ele não está falando de velocidade angular, nem velocidade linear. Ele está falando de velocidade de rotação. Então, você pode chamar de RPM, beleza? Então, 360 RPM é a velocidade de rotação. A velocidade linear da porca é 6 milímetros por segundo. Então, se o parafuso
ele faz 360 rotações por minuto, ou seja, 360 rotações a cada 60 segundos, né, que é um minuto. Então a velocidade linear da porca é 6 milímetros por segundo. O que é a velocidade? Ele fala aqui que desloca, ó, 2 milímetros a cada o quê? A cada volta completa do parafuso. Beleza? Cada volta completa do parafuso. Só que o parafuso, ele gasta quanto tempo para dar uma volta? Não, quer ver? Eu vou pensar assim, ó. Não resolvi essa questão ainda, tá? Tô resolvendo aqui no meio da resolução mesmo. Ó, aqui é a velocidade linear da porca, certo? O que é a velocidade linear? É o tanto que ela anda pelo tempo, né? Deslocamento pelo tempo. Então a velocidade linear da porca, ele fala que é 6 milímetros por segundo. Quer dizer o quê? Que a cada segundo essa porca vai andar 6 milímetros. Beleza? 6 milímetros. Só que olha aí que interessante. Se a cada segundo ela anda 6 milímetros, então quantos que ela vai andar 2 milímetros? Quanto tempo que ela demora para andar 2 milímetros? É só resolver aqui, né? Essa regra de 3. Vai dar pra gente que é 2 sobre 6, ou seja, x vai ser 1 sobre 3. Esse é o tempo que demora para andar 2 milímetros. Só que ela anda 2 milímetros quando o parafuso dá uma volta completa. Beleza? Ela anda 2 milímetros quando o quê? Quando dá uma volta completa. O que quer dizer que se ela anda 2 milímetros quando passa 1 sobre 3 segundos, e ela anda 2 milímetros quando o parafuso dá uma volta completa, quer dizer que o parafuso dá uma volta completa em 1 sobre 3 segundos. Vamos ver se isso é verdade? Ó, então o parafuso, para ele dar uma volta completa, ele demora 1 sobre 3 segundos, beleza? Então, para dar 360, né, que é 300 rotações por minuto, 60 segundos, ele demora 60 segundos para dar 360 rotações. E quantos segundos ele demora para dar uma rotação? Vamos ver se isso mesmo faz sentido, ó. Então, 360 multiplica em cruz, né? Vai ser 360 vezes 1/3. Isso aqui é igual 1 vezes 60. Vai dar 60, né? Então, 360 dividido por 3 é igual a 60? Não, não é igual a 60. Véio. 360 dividido por 3 é 120. Não é igual a 60. Então, essa daqui tá errado. Essa B tá errada. Você viu que deu o ponto errado ali? Então, tá errada. Beleza? Vamos excluir essa B. Tô raciocinando na hora aqui nessa questão com vocês, beleza? Então, vamos ver a C. Se o parafuso realiza 10 voltas completas, o deslocamento linear da porca é igual a 20 centímetros. Olha só, se uma volta completa a porca anda 2 milímetros, então em 10 voltas do parafuso ela vai andar 20 milímetros. Só que 20 milímetros não é 20 centímetros, então cuidado com as unidades. Então esse aqui está errado. Errado, beleza? Agora vamos ver a D. Se a velocidade de rotação, ó, aqui, ó, se a velocidade de rotação do motor aumenta de 0 até 360 RPM, então vamos lá. Saiu de 0 até 300 rotações por minuto. Só que rotações por minuto, vamos transformar isso aqui em hertz, né? Porque aqui ele fala de segundos, ó, e hertz que está relacionado com segundos, né? Não minutos. Então, se ela sai de 0 até 360 RPM, só que 360 RPM é igual a 360 vezes 60 Hz, certo? Porque para você passar de RPM para Hz é só multiplicar por 60, né? Então, se ele sai de 0 até isso aqui, de Hz, em 6 segundos, então ele demora de 6 segundos para sair dessa velocidade, então a aceleração linear da porca é isso aqui, ó, 120 milímetros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Aceleração linear da porca. O que é aceleração? A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então aqui ele está falando que ela varia a velocidade dela. Então ela varia 120 milímetros por segundo a cada segundo. Beleza?
Então tá, essa daqui é um pouco mais difícil, né? Então você demora 6 segundos. Quantos que acelerou ali na velocidade de rotação? Ó, saiu de 0 até isso aqui. Então ele acelerou 360 vezes 60 dividido por 6, né? É o tanto que variou pela unidade de tempo. Isso daqui é a aceleração. Então a aceleração do parafuso é 360 vezes 10. Certo? 360 vezes 10. Então isso daqui, ó. Que ele saiu de 0 até isso aqui. Então ele aumentou 3.600 vezes a rotação dele por segundo. Então ele aumentou 3.060 vezes a rotação dele por segundo. Então se ele aumentou 3.600 vezes, se a cada volta que ele dá, ele anda 2 a porca anda 2 milímetros, então se ele aumentou 3.600 vezes por segundo, ele vai aumentar, a porca vai girar 3.600 vezes mais, né? Ou seja, 3.600 vezes 2 milímetros. A porca, no caso, vai girar, então, 72, né? Aqui, 7.200 vezes. 7.200 milímetros por segundo. Certo? Olha só. Então, a porca vai sair de 2 para 7.200 milímetros por segundo. Certo? Então a aceleração dela seria quantos? O tanto que variou, né? Você sabe que nunca, se ela está saindo de 2, ó, se ela está variando tudo isso a cada segundo, então em 6 segundos vai ter quantos? Não, né? Não, tá certo. 7.200 milímetros por segundo ao quadrado. Então olha só, essa é a aceleração da porca. Você viu? Não sei se deu para entender, né? Vamos lá de novo. O que aconteceu? Ele saiu disso para isso em 6 segundos. Então, qual foi a variação dele? A variação dele foi isso em 6 segundos. Então, se você fizer essa conta aqui, dá 3.600 segundos. 3.600 rotações a cada segundo. Isso daqui a cada segundo ao quadrado, né? Então, essa é a aceleração do parafuso. Só que se a cada rotação anda 2 milímetros da porca, então se o parafuso acelerou 3.600 vezes a cada segundo, então a porca vai acelerar 3.600 vezes 2 milímetros a cada segundo. Beleza? Olha, questão puxada, né? Se matasse a A, já ia direto para a questão ali. Já marcava direto. Então, essa daqui é o erro da D, né? A porca tem uma aceleração muito maior. Essa daí deve ser uma parafusadeira nesse atuador linear. Não sei exatamente, né? Não sou muito mecânico, mas deve ser uma parafusadeira. Bem potente, por sinal. Quando a velocidade de rotação do parafuso é constante e igual a 120 RPM, a aceleração linear da porca é igual a 2 milímetros por segundo. Então vamos lá. A velocidade de rotação do parafuso é constante. Então, vamos lá, ó. Se ele está girando numa velocidade constante, o que é velocidade de rotação? Velocidade de rotação ele deu em RPM, né? Só que a gente pode chamar de frequência. Só que olha que interessante. Se a frequência do parafuso é constante, como o parafuso e a porca estão ligados por um eixo comum, a frequência do parafuso e a frequência da porca são iguais. Certo? Na frequência de A e a frequência de B, a frequência deles são iguais. Então, se a frequência do parafuso continua sempre a mesma, a velocidade da porca vai continuar sempre a mesma. Por quê? A velocidade da porca vai ser 2π vezes o raio da porca, né, que eu vou chamar de RB, vezes a frequência da porca. A porca não muda, continua sempre a mesma, não diminui e nem não contrai nem dilata, né? Então o raio dela vai continuar sendo a mesma. A frequência dela também vai continuar sendo a mesma. Por quê? A frequência dela é obrigatoriamente, por causa da transmissão por eixo comum, é obrigatoriamente igual à frequência do parafuso. E a frequência do parafuso, ele fala que é constante. Então, se o raio não muda, a frequência não muda, então a velocidade não pode mudar. Se a velocidade não pode mudar, não tem aceleração linear, certo? Então, essa daqui está errada. Beleza? Resolvi aí com vocês. Não tinha visto essa questão antes, achei muito legal. Beleza? Então é isso aí. Aí tá a resolução. Terminamos a lista e bora pra cima, passando a Fulvestre.